Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. É Mônica Paludo Monteiro, é casada há 15 anos com o procurador do município de Gravataí, Félix Menger Monteiro. Ela é mãe de 2 filhas, a Stephanie e a Esther. Ela foi atleta de vôlei indoor e de vôlei de praia, onde foi campeã em diversos campeonatos estaduais. Não dá para ler tudo aqui, viu, Mônica? Brasileiros e mundiais. Atualmente se dedica à família e a obras sociais. Então, toda a palestra pode passar. Está contigo. Tá certo. Obrigado. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, testemunhar um pouquinho da minha vida, da nossa família. Estamos felizes pela vida do Humberto, do Sérgio, que já nos conhecemos há 10 anos atrás, mas estávamos sem conversar. Ele me ligou faz um mês, né? E aconteceram muitas coisas nesses 10 anos, né? Como a nossa vida muda, né? Nossa vida pode mudar em um ano. Mas eu fui atleta, há 10 anos estou parada, tive minha primeira filha, Stephanie. Eu comecei no profissional de vôlei na Sojipa, né? Morava em Gravataí, morava lá. Minha família sempre foi muito humilde, morávamos na Morada Gaúcha. Quem que já ouviu falar de Morada Gaúcha? Lá em um condomínio, ali na Polícia Rodoviária ali. E com 14 anos eu tinha um biotipo bem forte, engordei 10 quilos, viu, gente? Eu pesava 10 quilos menos, tinha um biotipo muito forte, puxei meu pai, né? E desde nova, aí o meu potencial foi para o vôlei. Aí me convidaram para jogar na Sojipa, comecei a jogar ali na Sojipa, joguei uns 10 anos. Depois fui para Blue Life, fiz alguns testes na quadra, até que a Sandra e a Jaqueline da Olimpíada, quem conhece, foram medalhistas de ouro, né? Quem é que gosta de vôlei de praia? Quem é que curte aí? Vocês curtem? Aí elas vieram da Olimpíada e vieram fazer um torneio de exibição da NET. Elas tinham patrocínio da NET e vieram fazer um torneio de exibição aqui. E a dupla gaúcha, foi eu e minha irmã, jogaria com elas um torneio de exibição lá em Rio Grande. E aí eu e a Milene, minha irmã, né, fomos campeãs gaúchas e fomos fazer o torneio de exibição. Nunca tinha jogado vôlei de praia. E aí fomos fazer e eu me deslumbrei pela praia, assim, achei o máximo, porque eu era fominha no vôlei, né? Eu era fominha, era muito fanática, assim, eu era assim para o esporte. Me lembro que eu fazia a parte física, o preparador mandasse eu correr 1 hora, eu corria 2. Eu botava peso na cintura, ficava saltando assim na arquibancada. Então, fomos jogar assim e ali eu me lembro que os técnicos falaram assim: Mônica, você tem um potencial, vamos para o Rio de Janeiro fazer parte. 3 jogadoras, uma em Santa Catarina, uma no Rio Grande do Sul, vão fazer parte ali da CBV, Federação, né, Brasileira de Voleibol. E ali eu fui morar no Rio de Janeiro com 25 anos. Hoje eu tenho 45, vou fazer 46, né? A gente vai passando, né, gente? Aí fui morar no Rio de Janeiro com 25 anos. Até então eu tinha minha vida, minha carreira. A gente é assim, né? Para a nossa vida, para os nossos objetivos, para os nossos projetos. E chegando no Rio em 99, em 1998, assim, e aí já me destaquei, fui atleta revelação no circuito brasileiro. Aí a Isabel, quem conhece a Isabel da quadra? A Isabel foi uma jogadora da seleção brasileira muito boa. Ela, Mônica, vamos jogar no Caribe comigo, lá em Curaçao, uma ilha, né? Aí fomos para lá, ganhamos o torneio. E ela, me lembro que ela disse assim: Mônica, vamos jogar comigo vôlei de praia. E nisso a Mônica, que era medalhista de ouro, de prata, ela falou: Mônica, não, joga comigo. Então fui jogar com a Mônica e ali eu comecei a me destacar. Aí foi que eu fui para um Pan-Americano. Eu me lembro que igreja, nunca observei igreja, nunca fui de olhar igreja, assim, passava na frente, nunca senti vontade. Tinha uma tia minha no Rio de Janeiro que orava por mim, que falava com Deus: Senhor, ajuda a Mônica.
mas eu estava bem fora, assim. Foi que a minha tia, vamos na igreja? Eu falei, olha, tia, quem sabe se eu for bem velhinha eu vou, né? Quando eu for bem velhinha, talvez eu vá, né? Minha vida é tão boa, eu pensava. E aí foi que eu comecei a viajar, jogar mundiais, fui para o Pan-Americano no Canadá. E estava focada naquilo, na minha vida, na minha profissão. Então comecei aí, viajei para vários países, conheci vários lugares. Só que eu comecei a me questionar lá no meu coração, eu falava assim, nossa, mas as pessoas vêm tão empolgadas, né? Hotéis, tudo assim, muito bom, muito luxuoso. Mas sempre faltava algo no meu coração, sempre parece que faltava algo. E aí ali eu comecei a me destacar. Às vezes eu conheci assim, conheci um pouco do meio artístico lá no Rio de Janeiro, tem a Rede Globo ali. E ali eu comecei a me destacar. Me lembro que fui para a Mega de São Paulo, né, de modelo, e eu estava focada naquilo. Só que um dia, lá no Rio, eu escutei a voz de Jesus falando comigo. Eu ouvi Jesus falando comigo, Mônica, entrega a tua vida para mim, porque senão tu vai morrer. Aí eu fiquei assim, eu já ouvi falar do Evangelho, mas eu não queria. O Evangelho significa boas novas, né? E outras vezes eu tinha ido à igreja, assim, mas eu estava bem, né? Não, entrega a tua vida. Aí passou um tempo, fui para o PAN, me lembro que eu me destaquei. Era para nós ter sido medalha de prata. A Adriana Beara e Shelda eram jogadoras excelentes, mas elas não tinham, e nós seríamos, assim, claramente nós seríamos prata, elas ouro. Só que eu me lembro que numa conexão que eu fiz, chegou um rapaz, assim, Rastafari, ele chegou para mim e disse assim, Mônica, tu lê a Bíblia? Mônica, ele falou, olha, eu não te conheço, você lê Bíblia? Eu falei, não leio Bíblia. Então você começa a ler que você vai precisar. Eu olhei isso antes de ir para o campeonato, para o Pan-Americano, na viagem, que eu me lembro que eu fui fazer um challenge em Portugal, fui campeã em Portugal, ganhei alguns torneios. E chegando no Canadá, que foi no Winnipeg, o Pan-Americano, aquele rapaz olhou para mim e falou, não leio a Bíblia. Mas só que lá eu perdi para os Estados Unidos 16-14. Eu era uma atleta muito decidida, tanto que eu vi a Adriana e Shelda, eu vi as jogadoras que dizem que o brasileiro é amarela, não é? Vão jogar amarelo, pois amarelão não tinha comigo. Eu era impetuosa, assim, pensa alguém que para mim não tinha adversário, eu ia, essa aí é a Shelda e a Adriana, e elas não me suportavam. Pensa alguém soberba, era eu. Eu batia no peito, vamos lá, e brigava, e era... e ninguém... Nossa, eu me lembro que os árbitros, lá vem a Mônica, e eu era assim, não sei se eu ia chegar a algum lugar, né? Mas eu era muito forte, era uma atleta muito forte, eu, né, recebi isso dos meus pais sempre apoiando, até então não era casada, não conhecia meu esposo, né? Vou estar falando daqui a pouco. Então eu, para mim, não tinha adversário, eu chegava, jogava. E quando eu fui para o PAN e eu perdi, parece que abriu um buraco na terra, assim, e eu entrei. Quem é que já foi atleta aqui? Levanta a mão. Já foi atleta? Gente, parece assim que quando você quer ganhar sempre, ninguém aqui quer perder, a gente não faz as coisas para perder, né? E principalmente o atleta, ele vai para vencer. Então, quando eu perdi ali de 16, 14, eu acho, parece que se abriu, porque era decisão para a semi, eu jogava contra o México era um time bem inferior à nossa dupla, me lembro que eu joguei com a Adriana. Então, ali parece que, meu Deus, aí eu ouvia falar do Evangelho, mas eu nunca quis. Nessa caminhada, quando Jesus depois falou comigo novamente, eu estava já... Porque, assim, quem vê o atleta acha bonito, né? Os jogadores do Inter, vocês não sabem o peso que é você jogar ali, tem que mostrar serviço para o patrocinador. A nossa vida, hoje em dia, é muito cobrada. Nós, mulheres, né? Temos que estar sempre chique, né? Sempre bonitas. Graças a Deus que não é assim, né, amadas? Você que está aqui com seu marido, ele gosta da gente, né? Com os cabelinhos, né?
a gente está casado, né? Mas o que eu estava falando, depois eu vou chegar sobre casais. E ali eu sei que Jesus falou para mim e eu senti que Jesus estava me chamando. Só que ninguém sabia na minha família que eu tinha bulimia, ninguém, nenhum dos meus amigos. Eu tive bulimia, de tanto que eu me sentia cobrança, a maneira que eu achava de me superar. Quando eu tinha minhas ansiedades, eu comia muito. E isso eu tive bulimia. Quem é que sabe o que é bulimia? Você come, aquela doença, né? De você comer e depois ali forçar, né? O vômito. Eu adquiri essa enfermidade, tinha muitas enfermidades, tinha hérnia de disco, tinha ansiedade, tanta mulherada ansiedade que eu gastava muito no shopping, viu? Não sei se alguém tem isso. O meu cartão de crédito era muito alto, eu ganhava, tinha patrocínios bons, meu patrocínio era Granado na época, né? Aquele pó antisséptico que a Febo tinham comprado, a Febo ali. Eu tinha patrocínios muito fácil, assim, vinha para mim patrocínios fáceis, porque eu era muito decidida, assim, né? E tinha o Outback na época, o Outback lá no Rio de Janeiro também. Então, o atleta ele tem muitas regalias, né? Mas sempre faltando aquele algo a mais. Sempre foi quando Jesus falou para mim e eu ouvia dizer assim: quando você confessar com a sua boca e você crer no seu coração que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou dos mortos, Ele vai entrar na sua vida e vai fazer morada, né? Então, eu entreguei minha vida para Jesus, porque sempre me faltava. E Ele me disse, por que Ele me falou, Mônica, você vai morrer? Porque aquela minha bulimia já era crônica, 8 anos. Todos me viam, achavam eu feliz, alegre, mas ninguém estava. Ao mesmo tempo que eu me sentia tão cheia de pessoas, eu me sentia distante de todos, eu me sentia um vazio, sentia que sempre faltava algo. E quando Jesus, e eu falei, me lembro que eu morava em Ipanema, lá no Rio, e quando eu ouvi Jesus falar comigo, eu falei, Jesus, eu vou numa igreja, vou me entregar para Ti. E ali eu me lembro que eu confessei Jesus, entreguei minha vida para Ele e continuei no vôlei. Continuei, só que aí eu experimentei o Deus criador de todas as coisas, o Deus que nos formou, o Deus que conhece cada um de nós, que conhecia a Mônica. E Ele foi me abrindo a palavra, porque até então eu não conhecia a Bíblia era um livro grego para mim, não entendia o que estava escrito. E Jesus, Ele abriu, me mostrou, apesar de que eu era toda estilosa, né? Agora estou gordinha, celulite, não tinha nada, meu percentual de gordura era 7, assim, era, né, perfeita. Faz 10 anos, gente, que eu não consigo nem caminhar. Eu tenho 2 filhas abençoadas. Gente, hoje eu sou administradora do meu lar e não paro. Tem gente que diz, não trabalha fora, misericórdia, a gente trabalha, né, em casa, as mulheres têm muita coisa, né? E eu... Aí ali entreguei minha vida para Jesus, fazem 15 anos. E aí Jesus começa a te mostrar o que você não vê. Eu tinha 29 anos, eu pensei, bom, vou continuar aqui no Rio e tal. Aí Jesus, Mônica, você precisa casar. Mas a minha vida era tão boa, né? E é tão bom sentir Jesus, a paz que Ele dá no teu coração, a alegria, como Ele falou, né? A alegria é fora do normal. Os hotéis que eu ia, comida sempre do melhor, hotéis 5 estrelas, viajava, conheci vários países, não vou falar porque, né, não vai acrescentar. Mas, Mônica, musa, não sei o quê. E só que faltava aquela alegria, aquela paz, algo que só Deus tem, porque Ele criou a paz, Ele criou a alegria, o reino dEle é de paz. E a gente sabe que no mundo que vivemos, Porto Alegre, do jeito que está, tudo que está acontecendo, e eu morava no Rio, graças a Deus nunca fui assaltada. Só que entrou aquela paz e Ele começou a falar comigo, porque Ele é uma pessoa, alguém que ressuscitou e alguém que está vivo, né? Alguém que está vivo e que eu não ouvia, porque eu pertencia a uma religião. A palavra religião é religar o homem a Deus, né?
Mas só Deus, a palavra de Deus, só Deus, só Jesus nos liga a Deus. Porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Deixa eu sair daqui. Se ele é o caminho, é porque não tem outro caminho. Se ele é verdade, é porque muitas vezes estamos na mentira, né? E se ele é a vida, é porque estamos na morte. Então, ali ele me trouxe uma vida que eu não andava, eu flutuava, assim, vou dizer para vocês. Parecia que eu estava voando, eu ia assim para os lugares. E não me importasse o lugar que eu estivesse. Quanto mais humilde o lugar, mais simples, mais chão batido, assim, meu Deus, coisa boa. E eu era muito assim de comida, tinha que ser aquela comida, queijo roquefort, tudo. E, gente, como Jesus mudou meu... Sim, imagina ele morando dentro de nós. Aquele que criou os céus, aquele que criou a terra, que criou o ser humano, morando dentro de mim. Então, eu comia um ovo frito, assim, gente, que ovo maravilhoso. Que ovo bem bom até hoje. Se eu comer um feijão com arroz, assim, ai, Jesus, coisa boa esse feijão com arroz, né? Então, ali o Senhor Jesus me falou, Mônica, você precisa casar. E, gente, pensa numa mulher braba, era eu. Multiplica 100, 300. Nunca quis casar porque eu era independente, dona não tinha o meu dinheiro. Aí, Jesus, né? Eu vim para o Rio Grande do Sul e eu pensei, vou casar aqui no Rio, Senhor. Vim para cá visitar minha mãe, aí minha mãe, conheci meu esposo, né, que é uma benção. Aí Jesus disse, é esse, Mônica. E eu não conseguia tirar o olho dele, né? Aí eu olhando assim para ele, já me senti uma com ele, né? Onde ele estava, eu procurava, fingia, né? Ali Jesus nos uniu, né? Fazem 15 anos, graças a Deus. Ele me completa muito, porque eu era muito bagunceira, sabe? E ele é totalmente organizado. Gente, pensa num homem todo. Então, Jesus é bom. Sabia que eu precisava disso, ele me puxa as orelhas, né? E Mônica... Então, Jesus ali começou a revelar... Não, pior quando Jesus falou assim, a Bíblia te abre. Quando Jesus passa a morar em você, ela abre para você, você passa a entender. Aí ali Jesus diz assim, mulher, sujeitai-vos aos vossos maridos, honre ele. Gente, aí eu às vezes dizia, mas tu, ficava brava com ele, aí Jesus, Mônica, né? E o homem, olha gente, mulheres, sabe o que a Bíblia fala sobre o homem? Maridos, não vos irritei com as mulheres. Quer dizer que o homem não pode se irritar, né? Então, isso tudo é Jesus. Quer dizer, sem Jesus, a gente não pode fazer nada. Eu jamais estaria aqui falando com doçura, porque eu era braba, eu era machona. Vinha vôlei de praia, vocês já viram? Veio uma mulher de cá, outra de lá, ainda esse dia eu estava vendo, e a gente se dá um peitaço assim, pá! E bate lá e sobe da tapa. Nossa, nem vou falar o que eu fazia com os meus namorados. Ainda bem que Deus apaga o nosso passado, né? Ele diz que ele lança no mar do esquecimento, né? Graças a ele. E quando eu vim para Jesus, que Jesus falou assim, Mônica, eu ainda jogava vôlei, eu e ele viajávamos, né? Eu fazia cultos ali, falava de Jesus. E sempre, queridos, que a gente ia falando de Jesus, tudo ia acontecendo. Porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. O reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, a alegria que a gente tem é no Espírito Santo, ele vivendo dentro de nós. E o fruto dele é bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? A gente vê o pecado, a gente vê a tentação, mas ele nos ajuda. Então, logo que eu casei, e eu e o Félix, né, eu batizei nas águas, como diz a palavra, aquele que crer em mim e for batizado, né, será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. E ali Jesus começou a me revelar muitas coisas, muitas visões, me revelar as coisas. Ele mostrou a Olimpíada para mim. Até que um dia, eu jogando... Gente, Deus fez cada coisa comigo no vôlei. Imagina, ele disse, sol, você fica aí de dia, lua, você ilumina de noite, mar, até aqui, tudo foi ele. Tudo que existe foi ele, a palavra dele proferida. E a Bíblia, para nós, é o culto, sendo que ela é o manual do ser humano. O ser humano não consegue ser feliz, não consegue ser pleno. Por quê? Porque ele necessita do manual, né?
É como um eletrodoméstico. E eu não sei funcionar uma geladeira se eu não olhar, se ela desligar, se eu não olhar o manual. E assim é a Bíblia. Eu comecei a funcionar quando eu entreguei minha vida para Ele, né? Então, eu comecei a funcionar, comecei a ver quem eu era. Porque uma das coisas que eu vejo é que a gente não sabe ver o tempo da nossa vida. Eu tinha 29 anos e me achava uma menininha, não queria casar. Então, Deus, Ele sabe que o nosso tempo aqui é reduzido. Ele sabe que há um tempo determinado, nós, seres humanos, Ele é eterno. Ele é eterno, Jesus é eterno. Ele que estava no início da criação. Até Deus me deu uma visão, me mostrou. Mônica, eu vou te mostrar os dinossauros. Não foi o cometa que caiu, foi Satanás, que era um anjo de luz. Quando ele foi lançado na Terra, ele destruiu os dinossauros. Então, Deus, Ele é, sempre foi e sempre será. Nós estamos muito felizes de estar ouvindo, né, sabendo, se eu estou aqui, eu tenho plena certeza daquilo que eu estou falando, porque eu vivenciei o sobrenatural de Deus. E ali, quando eu jogava vôlei, Deus me deu muitas experiências. Eu era aquela atleta determinada, tinha que ir, se o preparador mandasse correr uma, eu corria duas. Só que um dia Deus falou comigo: Mônica, fica sem treinar até o campeonato e eu vou te mostrar o Deus que tu serve. E faltavam 2 meses e eu falei: Senhor, amém. E ali Ele me fez 2 pódios. Semana sem treinar, a musculatura já murcha, você não tem como, você tem, né? E ali Ele me mostrou Deus e eu fiquei impactada, porque eu confiava na força do meu braço, na minha força física, sempre fui muito forte fisicamente. Então, ali eu falei: Deus, como pode? E aí eu fiquei toda boba com Deus. Hoje eu sirvo Deus, e eu era a segunda do ranking. Eu falei: Deus, me dá o primeiro. Eu e tu aqui, eu vou falar de ti. Quem é que já viu os atletas fazendo assim para o céu? Levantando. Alguns não entendem, né? Mas é maravilhoso, porque ele teve uma experiência com Deus. Ele viu que Deus pode na vida dele, que não é ele, não é a força dele. E aí ali eu falei: Deus, me dá o primeiro do Brasil, o segundo, eu vou falar de ti para essas pessoas e tal. Aí num sonho, Jesus me mostrou eu em primeiro com o troféu, assim, com o troféu, e nisso Jesus ia em primeiro lugar. E eu pedia, 1 mês pedindo, 2 meses pedindo: me dá o primeiro, me dá o primeiro. Se o Senhor já me mostrou, um dia Ele falou: Mônica, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mônica, eu faço tu vencer e faço tu perder. Levo o meu evangelho. E eu falei: Senhor, tá bom, vou levar. Onde eu estava falando de Jesus. Deus colocou muitas pessoas ali. E nesse tempo, nesse sonho que Deus me deu, eu estava com o troféu em primeiro, e a arquibancada batia a palma assim: Mônica, Mônica. E Jesus vem vindo no sonho, com as vestes brancas, e eu não conseguia olhar para ele, eu sabia que era ele, e eu olhando para frente. Ele falou: Mônica, é isso que tu quer? E o meu coração parece que faltava algo de novo. E faltava algo. E aí Jesus... eu falei: não, o Senhor sabe que eu quero em teu nome curar, em teu nome libertar. E ele falou, virou as costas e falou: então vai ser do meu jeito, Mônica. Ficou aquela voz. Isso eu estava em segunda do ranking. Quando ele falou: vai ser do meu jeito, eu: Jesus, o que o Senhor vai fazer? Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. Nós somos criaturas criadas por Ele, né? E eu falei: Jesus, o que o Senhor vai fazer? E aí ele saindo... Depois ele me deu outro sonho, me mostrou eu na África, deitadinha assim, orando pelos enfermos, e me mostrou eu lá na classificatória. Eu jogava com a Ângela, eu era segunda, terceira ali, quarta do ranking, sempre ali. E a Ângela até foi para o Pan-Americano agora, é uma serva do Senhor, uma bênção. E ali Jesus me mostrou que ia me tirar do vôlei. E aí eu fiquei lutando. Foi mais quantos anos, Félix? Mais 5 anos. 5 anos ali no vôlei, pregando a palavra, mas ele me mostrou que ia me tirar. Até quando eu fiz a entrevista na Adonep, né, quando eu dei meu testemunho, eu não sabia o que ele ia fazer ainda. Então ele começou a me mostrar, né? Então eu falei: tá bom, Senhor, eu sei que tu pode me dar o primeiro. Teve uma vez que eu fui jogar, que parecia, porque ele criou a gravidade, né? Ele criou a gravidade, a terra nos puxa para baixo. Só que eu acho que ele soltou a gravidade dos meus pés.
E um dia, eu fiquei 1 ano, gente, sem treinar, ele me mostrando que ele era o Deus Todo-Poderoso, e é, né? E que cada um de nós tem um testemunho. Quantos testemunhos já foram falados, né? E eu fui jogar 1 ano com uma dor nas minhas costas, e eu fui curada de todas as enfermidades, enxaqueca crônica, da minha hérnia de disco. Eu falei, e aí comecei a ter intimidade, comecei a caminhar com Jesus, porque ele é uma pessoa... Hã? A bulimia, fui curada. Então, e a bulimia é um processo que você precisa de um tratamento psiquiátrico, assim, precisa, né? Porque não é fácil, é psicológico. Eu vi que era espiritual, né? Então, nessa caminhada, ele foi me mostrando tudo, todos os dias falando, todos os dias me ensinando, me moldando. E isso se passaram 15 anos, por isso que ele fala, é novidade de vida viver com ele, é muito legal, muito diferente. Você vê as coisas de uma maneira que ele vê, cada um, ele conhece a tua estrutura, ele sabe como fazer na tua vida. Então, nessa caminhada, e aí eu com uma dor nas costas, e eu falando para ele, Jesus, que dor é essa? O senhor sabe que eu tenho fé para ser curada? E aí... ele falou para mim, Mônica, tu te lembra? Tem um apóstolo na Bíblia, Paulo, que ele tinha um espinho na carne para que ele não se soberbecesse. Como eu já era soberba, né? E eu falei, é isso, Jesus? Meu Deus, estou com uma dor aqui. E naquele ano que eu não treinei, meu técnico foi o Félix, meu esposo. Ainda fui para o Mundial. Nesse ano, gente, parece que ele soltou a gravidade e eu pulava. Eu falei, Jesus, se tu não me segurar, vão pensar que eu sou bruxa. Eu vou voar do outro lado da rede. Só com o poder de Deus, só com a unção dele. Eu falei, Jesus, me segura. Ali eu tive convites de atletas boas, né, que até depois a Larissa foi para o Pan-Americano com a Ana Richa, ela tinha me convidado, ficou. E eu com aquele problema e com a unção de Deus ali. E eu fazendo tudo lento, assim, e vendo ele. Parecia que eu estava na lua, né? E eu fazendo os movimentos tudo devagar e via, Jesus do céu, se o senhor não me segurar aqui. Então, foram experiências que ele foi me dando, experiências. E todas as minhas experiências foram com ele, né? Depois, parece que o passado eu não me lembro, parece que eu vivi uma mentira, vou dizer para vocês. E essa vida começou a ter sentido. Depois eu comecei a curtir as viagens com meu esposo. Às vezes eu perdia e ficava feliz lá no hotel. Ele, Mônica, tu está feliz? Eu, claro, amor. Eu perdi o jogo, mas não te perdi, né? Tô bem. Aí o pessoal vinha assim, tu perdeu, Mônica, perdi. Que aquela paz, nem perder. Gente, antes quando eu perdi, eu tocava copo d'água. Deus me livre, não chegava perto de mim quando eu perdi. Então, aí eu fui caminhando com ele. Então, ele disse, vou te tirar do vôlei. Foi logo depois que eu falei, eu não sabia ainda. Mas ali eu pregava a palavra, ainda com a esperança de ser medalha de ouro. Pensava em ir para a Olimpíada que teve no Brasil. Todo atleta quer uma Olimpíada, né? A gente quer o máximo. E aí, um dia, com 37 anos, gente, olha só, 37 anos eu não tinha filho. Aí eu lá jogando e tal, feliz da vida, Félix, Mônica, por isso que a Bíblia fala, olha a hierarquia de Deus. Deus é o cabeça de Jesus, cabeça é o que coordena tudo, né? O homem é o cabeça da mulher. Me diz, mulher, quem é que é isso? O homem é o cabeça da mulher, olha só. E ali, o Félix, Mônica, Deus não te quer mais aqui. Eu falei, amor, claro que Deus quer, eu estou evangelizando aqui e tal. Aí muitas pessoas foram curadas, Jesus curou muitas vidas ali no vôlei ainda. E aí um dia Deus fala assim para mim, eu quero te dar filhos. E eu com 37 anos, não, Senhor, eu quero tentar a Olimpíada no Brasil, não, eu com aquela esperança, não, vou. E ali Deus ficou, ele é pai, né? Eu gosto muito daquela passagem da Bíblia que fala assim, quando Jesus ressuscita, e ele fala com Maria Madalena, ele diz assim, vai e fala com os meus irmãos. Ele fala assim, que o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus, então ele é o nosso Pai. E o meu pai, Deus, né, ficou ali 2 anos dizendo, Mônica, tu tem que ter filho.
tu tem que ter filho. Eu não queria, e eu lutando com ele. Aí ele começou a me exortar, o pai corrige, o pai que ama, corrige, disciplina o seu filho, ensina, né? Olha quanta responsabilidade nos filhos. E eu falei, mas Deus, eu quero Olimpíada, eu quero. E ele me corrigindo, já estava com 37, gente. Eu ia ter filho com quanto? Com 50? Hoje, né? Então, para te ver que o tempo, né? O tempo do homem é o Cronos, o de Deus é o Kairos, né? Então, nós estamos, e Deus ele nos ensina a viver o tempo da nossa vida. Nós não vamos ficar para semente, ninguém aqui. E daqui vai vir o juízo sobre a nossa vida, a palavra diz, todos nós seremos julgados. Então, aquele que professou Jesus, Jesus não veio julgar ninguém, ele veio salvar. E ele me salvou, ele me mostrou, Mônica, eu vou te mostrar, me mostrou Olimpíada, como era de verdade, me mostrou no preto e branco. Ele fez tantos milagres que, se eu for fazer aqueles milagres da Bíblia, ele curou leproso, ele fez milagres sobrenaturais. Sim, de mudar o tempo. No meu casamento, eu não queria casar. E aí ele disse, Mônica, casa. Eu não me imagino, eu era tão machinha, eu acho, né, que eu era toda relógio grande, tênis, tudo assim, né? Que ele disse, eu quero que tu case, que todos vão ver a minha glória. Eu não quero vestida de noiva, não quero. Eu quero só ir lá assinar o cartório. Ele faz a festa, eu vou estar presente. Aí foi tudo de Deus, fiz 4 de julho ali. Milagre, se eu for fazer, eu vou ficar a noite inteira. Mas eu vou falar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. E aí ele, querendo que eu tivesse filho, e eu, tá bom, Jesus, eu vou ter filho. Você tem os dons do Espírito dele, que ele deixou para a igreja dele. A igreja somos nós. E um dos dons que Deus me deu é visão e revelação. Ele me mostra algumas coisas na terra, o que vai acontecer. Então, ele faz na vida de cada um deles, cada um que ele chama. Tem os 9 dons do Espírito dele. E aí, ele, uma visão, ele me mostrou, eu grávida, eu batia nos meus ouvidos, ele, Mônica, eu quero que tu tenha filho. Outra vez, que tem gente, Deus é amor, ele é amor, mas ele é um pai. Quem é o pai que não corrige? Outra vez, ele me mostrou os meus troféus, tudo vindo assim, na minha direção, como se ele estivesse tocando, e eu falei, tá bom, Jesus, eu vou ter filho, eu vou ter filho. E aí eu sempre assim, né, no vôlei, quando eu parei o vôlei, eu me dediquei, ele me levou à obra social. Há 10 anos atrás eu tinha uma obra social numa vila, hoje eu vou muito em asilos, eu gosto muito de ajudar, ele colocou no nosso coração, né, de ajudar, porque ele é o Deus do órfão, da viúva e do necessitado. E ele usa as pessoas para ajudar, né? Ele se compadece do necessitado, daquele que precisa. E eu sei que eu fiquei grávida. Falei, Félix, vamos então, amor, vamos ter filho. Com 37 anos. Aí, num sonho, a Stephanie não abria as pernas para ver se era menino ou menino, o sexo dela, nas ecografias. E aí, num sonho, Deus me falou, Mônica, vai ser uma menina, escreve o nome da tua filha. Eu falei, Senhor, então fala. Ele falou, vai ser Stephanie. E eu falei, ele sabe como é que eu sou, né, meia tontinha? Aí ele falou, escreve. E eu, Senhor, Stephanie com E ou com S? E ele com S. Aí eu escrevi numa folha, ele escreve, Mônica, eu escrevi, Stephanie. Acordei e falei, minha esposa, amor, vê o que significa Stephanie? Aí ele foi na internet, porque todo nome bíblico tem um significado. Foi na internet, e ali na internet, Stephanie significa coroada de louros, vitoriosa. Primeira Olimpíada foi em Olímpio. Antes de Jesus vir mesmo, foi em Olímpio, na Itália. Eu não sabia de nada, ele que falou depois, né? Ele é Deus. E aí, e toda a coroa tem um nome, e a coroa do atleta é Stefano. Porque se fosse Stephanie, seria outro significado. Então, o que ele me falou? E hoje o atleta, tanto que quando os meninos foram jogar na Itália, eles receberam uma coroa de louros, né? Aquela coroa de louros. Então, o que Deus me falou? Mônica, os teus filhos são os teus troféus. Que lindo, né?
esse Deus criador. Então, e eu estava, e não é porque nós somos cristãos que nós somos santões, que nós precisamos dele nos instruindo, porque o Félix que fala às vezes, Mônica, tu é muito teimosa. Cada um de nós tem uma estrutura, cada um de nós nasceu em um lar diferente do outro, mas Deus, ele é o mesmo com todos, só que tem filhos mais desobedientes, filhos mais obedientes, eu era muito teimosa. Então, para pensar, 37 anos, eu queria ter filhos, eu amava cachorrinhos. Eu nunca, antes de conhecer Jesus, eu nunca abracei uma criança, gente, eu amava cachorro, o meu foco era cachorro. E quando Jesus, eu me desliguei um pouco do cachorro, e eu não podia ver uma criança, assim, até que Deus me deu a Stephanie, que é uma bênção, né? É linda, é uma bênção. E aí parei de jogar, né? Minha vida era vôlei. E hoje a minha vida é Jesus. Sei da responsabilidade que é cuidar dos filhos. A Bíblia fala que os filhos são do Senhor, não são nossos. Mas é uma responsabilidade. Foi Deus que criou a família. O projeto de Deus para a terra é a família. E sabemos que há alguém, um intruso, que quer destruir as famílias, né? Este intruso, ele existe, ele é o príncipe dessa terra. Foi aonde que Deus começou a me revelar as coisas. Então, Deus falava comigo, Mônica, fala do tempo. Há um tempo determinado. Que tempo você está na sua vida, né? Então, ali com 37, tive a Stephanie. Logo depois, 3 anos depois, tive a Esther. A gente gostou tanto, né? A gente queria 3 mais. O Félix que fala, Mônica, gente, eu não estou brincando. Se eu tivesse me convertido antes, eu tinha uns 10. Aí Deus foi me mostrando assim, ó, Mônica, você se preocupa com o alimentar das crianças, porque um vai ajudando o outro. Um ajuda o outro. E eu sou assim, meio assim, desligada dele, que vai me instruindo, né? E é verdade. As minhas filhas hoje, a Stephanie fala, mãe, eu quero ter 10. Outra, mãe, eu quero ter 8. E o que o mundo fala? Não, filho, não, porque daí você vai deixar de viajar. Muitos filhos, não, você vai ter que gastar muito. Mas, gente, a família não precisa de muito. Você estando junto com a família, ali com seus filhos, vai me dizer, eu vou visitar muitos asilos, e o que mais eles querem é ser ouvido, compartilhar ali que você sente, você fale com eles, com as pessoas ali, idosas, são carentes. Tenho ido a muitos asilos e vejo que os filhos abandonaram seus pais. Por quê? Porque o tempo está muito corrido, né? Mas o que precisamos? De pouca coisa. A felicidade está na pessoa de Jesus dentro de nós. Então, ontem ainda Jesus falava, hoje eu não trabalho fora, hoje sou administradora, uma grande empresária do lar. Né? Tenho que ajudar o meu marido, ele tem um salário, não, ele é procurador, né? Mas ele tem aquele salário fixo, não tem mais que aquilo, eu não trabalho. Então, eu tenho que ele administra, porque se fosse eu, já tinha dado tudo para os pobres, né, Félix? Eu já tinha distribuído todos os meus bens, casa, porque, gente, eu era assim, né? Eu já falei da outra vez, eu era muito mal aberta e ele assim. Então, porque ele é um excelente administrador, tem que administrar aquilo que tem, né? E isso Deus deu para ele, né? E não deu para mim. Então, ele pega o dinheiro, administra. E como depois que eu me converti, eu não fiquei muito vaidosa, eu sou 0. Aí eu dei uma pintada no meu cabelo, estava branco. Estavam uns fios brancos, assim, acho que eu vou pintar um pouquinho os cabelos para me apresentar lá para eles, né? Então, eu gosto de ficar bem, aí eu botei um vestidinho, né? Um saltinho para ficar, né? Que nem vocês, bonitinho. Mas, gente, um dia nós vamos partir, esta casa um dia vai se desfazer, né? Então, Deus tem me mostrado, amadas, quantas mulheres tem aqui? Eu vejo que, às vezes, Deus me deu uma visão, amadas. Deixa eu dar um recado para vocês. Me mostrou uma mulher muito bonita. Linda mulher, linda, 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 numa visão. Esta mulher estava na minha frente, nessa visão que Deus me deu. E ela cresceu muito. Quando ela voltou, Deus me mostrou a ponta da língua dela. E uma língua meio roxa, assim, preta, dura. E eu falei, Senhor, língua de cobra? E Jesus, não, língua de papagaio. Só que nesta mulher eu observava que o marido dela observava, ela era linda, e o marido dela observava muitas mulheres e não observava a sua esposa.
Então, e a Bíblia fala que a mulher ganha o marido sem palavras. Quase que eu derrubei. Sem palavras. Então, não precisa nem a gente ficar brigando com eles, né? A nossa beleza, a Bíblia fala que ela está no interior, manso e tranquilo, que é agradável diante de Deus. E às vezes a gente perece, a gente acha que é se arrumando, que não é. E a Bíblia fala do homem, o quanto o homem deve governar a sua casa, cuidar. Só que nós precisamos do Criador. Nós precisamos dele para nos instruir. Cada um de vocês estão numa história da vida, num momento da vida. Mas é tão bom ouvir Jesus. Eu estou aqui contando o meu testemunho. Então, ali, Deus falou para mim da Stephanie, o meu troféu maravilhoso. Gente, é tão bom. Eu tenho uma faxineira uma vez a semana. Uma lava com 8 e a outra seca. Lava a louça. Já estou botando a trabalhar, gente. A Bíblia fala que a mulher tem que ser uma boa dona de casa. Eu era muito bagunceira, estou aprendendo com Jesus ainda, gente. Tudo que eu fazia eu bagunçava. Então, elas já estão me ajudando em casa. Coisa boa, acho que eu vou ter mais uns... Não, agora não dá mais uns 2. Então, é muito bom. E, às vezes, quando eu estou... Gente, vocês acham que é tudo bonitinho, o povo de Deus? Ah, o pastor Félix, né? Mas, gente, às vezes dá vontade de brigar. E, às vezes, quando eu estou falando demais, elas... E eu... Ai, né? É muito fácil falar, mas viver, né? Dá vontade de brigar, de falar. Então, isso tudo Jesus vai nos ensinando. E viver a palavra, por Ele ter criado o ser humano, por que nós estamos tão infelizes? Por que muitas vezes procuramos tantos casamentos, né? Porque tentamos encontrar no outro. Eu gostei muito uma vez, nós estávamos, eu e o Félix, num evento, e um pastor olhou assim para ele e disse, tu casou para ser feliz? Ele, sim. Ele, não, você casou para fazer ela feliz. Ai, eu gostei. Então, você automaticamente... Pode ver, quando a gente faz uma obra social, a gente não se sente bem? Por quê? Porque a gente está praticando a palavra, né? A gente se sente bem. Por quê? Porque dar é melhor do que receber. Né? Então, tudo que Deus fala é vida, tudo que Ele traz na palavra dele é vida para nós. E o que o mundo nos dá não é vida, é superficial. É superficial, é você tocar na vida, tocar em Jesus é tocar na vida, é tocar na verdade, é a tua vida conjugal ter sentido. Imagina você conviver com uma pessoa, não olhar, não confiar, a falta de confiança, né? Você viver, fingir que não está acontecendo nada na sua vida. E é maravilhoso, né? Eu tenho feito pesquisas e tenho visto que as pessoas divorciadas, elas falam, não, mais feliz eu seria se tivesse permanecido no primeiro casamento. Então, nós precisamos conhecer. Então, eu estou conhecendo Jesus a cada dia. Faz 15 anos que eu estou conhecendo Ele, as instruções dEle. Não é nada por força, é tudo por Ele, né? Ele tem poder para curar. Ele tem feito tantas coisas, curado tantas pessoas, porque nós estamos aqui no nome dele, ele está presente. Jesus está presente aqui, hoje. Aquele Jesus humilde, simples, ele está aqui com a gente, sabia? Só que ele não está aqui em carne e osso, mas ele está em espírito e em verdade. Ele está aqui para tocar no teu coração. Ele transformou meu coração de pedra num coração de carne. E eu sei que Ele tem uma obra para fazer na sua vida. Talvez você me diga, mas eu não tenho tudo, Mônica. Mas ele diz que Salomão foi o homem mais rico da Bíblia. Nunca houve um homem mais rico e nunca houve um homem tão sábio como Salomão. E ele disse na palavra que a riqueza não traz felicidade. E não traz. Eu já tive momentos de bastante... Hoje tenho tudo, tenho bens materiais, temos... Mas não é o casamento que vai te trazer, é Ele em primeiro lugar, e isso vai contagiar a tua família, vai contagiar os teus filhos, vai contagiar a tua vida e vai te levar para a salvação, vai te salvar deste mundo, né, deste mundo de mentira, deste mundo que eu queria muito, A Ângela agora foi para o PAN e ela disse, Mônica, ora por mim. Quem é que viu o Pan-Americano agora, o vôlei de praia? Alguém viu? Viram? Ela é uma serva de Deus, ela foi, começou a me contar.
Então, Ele está aqui para trabalhar no teu coração. Esse é o meu testemunho. Está fazendo muitos milagres. Meu pai infartou ano passado, um infarto para a morte. Foi um infarto terrível. Eu levei ele aqui no Hospital do Coração, em Porto Alegre, e o médico disse: olha, ele está falando contigo, mas a barriga dele começou a inchar. E o médico falou assim: ele vai morrer, viu? Eu falei: a probabilidade de morte dele é grande, o infarto dele foi o pior dos infartos. E eu olhei para ele e disse: ele não vai morrer. Mas eu olhei acreditando na palavra que Jesus, a palavra tem força. O que você falar, Deus vai fazer. Então, e graças a Deus ele está vivo, estava ali, pegou pneumonia, agora não se cuida, falei para ele. Então, tudo Deus vai fazendo. Ele está aqui nessa noite para curar, através da minha vida, esse testemunho. Você não sabe a importância de ser mãe, é maravilhoso ser mãe, e Ele tem poder para que você seja mãe. Se você não... todos aqui são mãe, todas as mulheres? Quem é que não é mãe ainda? Você não é? Quem mais? Também não? Também não tem vontade? Mas a partir de hoje você vai ter, sim. É muito bom, gente. A mulher, assim, ó, o que acontece? A gente se sente bem com a nossa profissão. Eu não queria filho por causa da minha profissão. Quando você tem filho, mas o que você sente naquele momento da gravidez, naquele momento, claro que precisa de um marido, né? Tem que orar, pede para Jesus que Ele dá, e se não deu ainda vai dar, viu? Jesus me mostrou o Félix. Ele sabe tudo, gente. Ele sabe quem é que tu vai ter. O apóstolo Paulo fala assim, ó: mesmo sendo fiel, terão aflição na carne, porque vão ser dois numa carne. Isso que o povo tem que entender a Bíblia, porque são duas pessoas totalmente diferentes, convivendo junto. Por isso que é bom ter Jesus. A terceira pessoa é Jesus que tem que estar junto. Várias vezes eu e Félix, ele fica me olhando, mas, gente, várias vezes eu queria pegar, uma vez eu fui para o guarda-roupa, queria tirar minha roupa, eu vou embora, e Jesus: não vai, Mônica. Não, mas eu vou. Não vai, porque depois, se tu for, tu vai ter que voltar, pedir perdão. Tá bom, Jesus. Porque éramos totalmente diferentes. Então, Jesus era a terceira pessoa no casamento, sempre nos instruindo até hoje, há 15 anos. E é tão bom com Jesus que você vai amando a cada dia. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto no mundo eu enjoava, eu namorava um ano, enjoava, 2 anos, enjoava. Não passava de 2 anos. Estamos, graças a Deus, há 15 anos. E sempre que eu vou orar reclamando dele para Jesus: Mônica, olha as coisas boas. Olha o que ele faz. Eu: é mesmo, né, Jesus? Já imaginou eu sozinha? Que bagunça ia ser minha casa? Então é maravilhoso estar casado, se Deus quiser, né? Queremos ficar velhinho, um cuidando do outro, né? Tivemos tarde, né? Hoje estou com 45, já podia ser vó, fazer 46, mas eu ouvi o tempo de Deus tarde demais, né? E quantas jogadoras de vôlei que não têm filho? Então é muito bom, eu glorifico a Deus. E a Bíblia tem uma parte que fala assim: a mulher salvar-se-á dando à luz a filhos. Você sabia disso? Salvar-se-á, vai se salvar da corrupção, do que o mundo diz, do que ele impõe para a gente, que a mulher tem que se manter com um corpo bonito, e isso vai atrair. Que nada, gente. Hoje o Félix me olha mais gordinha, antes eu era magrona, e eu notava que ele não me olhava no olho. Hoje, gordinha, assim, que está tampada aqui, viu? Gordinha, cheia de pneu. Eu, às vezes, esses dias eu estava jantando, assim, parecia um peão de obra. Aí Jesus: Mônica, seja delicada. Ele está te olhando, quando eu olho assim. E ele me paquerando, eu acho bem delicado. Então, né, aí é muito bom, gente. É muito bom andar com Jesus, né? Então, só ele, né? E hoje ele fica me olhando aí, agora eu pintei meu cabelo e ficou me olhando assim, né? Antes nem me olhava, eu era toda bonitona. Agora, com Jesus, né? Ficando quietinha, né? Não pense que eu fico quietinha sempre, viu, queridas? Esses dias eu estava tão brava com ele que eu fui ministrar num chá de mulheres. Eu toquei a mão na cintura e comecei, porque aí
Deus me mostrou quebrando a vassoura a gente limpa. Aí eu falei, tá bom, Jesus, me devolve a vassoura para mim não quebrar na cabeça dele. Sei que tem casais que se dão muito bem, assim, são harmoniosos, mas eu e ele era muito diferente. Então a gente precisa sempre de Jesus, viu? E é maravilhoso. Aí Jesus, tem certeza que Jesus fala contigo, né, Félix? Olha, ele é muito bom, gente. E nesse período que nós estamos na Terra, não sei até quando, estou com 45, não sei se ele vai... Era para mim morrer com 30 anos, mais ou menos, com a bulimia que eu tinha, crônica, mas ele permitiu que eu estivesse aqui até hoje, passaram-se 15 anos, me deu a possibilidade de ser mãe, me deu a possibilidade de ter filhos, né? Que ele possa me dar mais saúde para mim estar cuidando das minhas filhas, criando, ensinando elas a temer a Deus, a amar a Deus em primeiro lugar. O mandamento de Deus é muito simples, ali eu estava lendo, né? O amor, ele suporta todas as coisas, ele não se ensoberbece, não se ufana, ele não se ressente do mal. É assim que Jesus esteve na terra, e com ele a gente consegue, né? Então, e ele está aqui. Eu quero fazer... Posso? Se eu for falar tudo que Jesus fez na vida da Mônica, né? Deixa eu ver, eu estou com 45, será que eu duro até os 60? Agora, o que eu tenho que fazer? Agora, como eu tive minhas filhas pequenas, eu vou ter que fazer. É o Félix que diz, agora tem que ensinar elas ali na escola, né? Depois fazer faculdade, depois elas se casarem. Aí depois, quando a gente tiver uns 70, acho que a gente vai ficar sozinho, né? Aí tem os netos, meu Deus. Então é só Deus, né, para nos ajudar a remir o tempo. Os dias são maus, né? A gente vê tudo que está acontecendo, está tudo escrito na Bíblia. Não vai vir coisa boa por aí. Por isso que Jesus veio nos salvar. O que ele preparou é lindo. Eu nunca conheci alguém tão lindo que nem Jesus. Alguém tão amoroso, alguém que perdoa. Ele nos ensina a perdoar. Então, ele vai... E esse amor ele coloca no seu coração, viu? E ele te ajuda a amar. Ele está voltando. Toda a promessa que ele fez, ele disse que ele vai voltar. Ele me mostrou que é nessa geração que ele volta. Ele esteve na terra, ele morreu, ressuscitou, e quando ele subiu, os discípulos ficaram apavorados e disseram, o Senhor não vai. Quando o Senhor estava aqui, o Senhor curava, o Senhor libertava. E agora, o que vai ser de nós? E aí ele disse, eu vou, porque se eu não for, não vai vir o meu Espírito Santo, que está aqui na vida da Mônica, que está na vida de muitas pessoas, ensinando, testemunhando, ajudando. E só que agora ele vai vir no céu, ele não vai pisar na terra. Ele vai vir no céu. E este Espírito Santo que está na Mônica, que ajuda a Mônica a perdoar, que ajuda a Mônica a amar, este Espírito Santo vai transformar o meu corpo num corpo de glória, você sabia? Esse corpo vai ser transformado. E o Espírito Santo é o penhor. O que é o penhor? É a garantia de que o meu corpo vai ser transformado e eu vou subir até o céu. Viu? Graças a esse Espírito. Tudo isso está na Bíblia. E não tem verdade mais verdadeira que essa, que ele está voltando. E ele me mostrou, Mônica, eu venho nessa geração, porque ele fala na palavra dele, vocês não sabem nem o dia nem a hora, mas quando virdes acontecer tudo isso, é nessa geração. Tudo isso o quê? O amor se esfriando de quase todos. E a fé, será que ele vai encontrar fé? Então o amor está se esfriando de pai para filho, né, de filho para pai, de vida conjugal. Há 15, 20 anos atrás, você ouvia falar de divórcio, era uma coisa rara, a mulher suportava. No final das contas, tudo dava certo, né? Minha avó, vejo meus pais, tudo que passaram, mas permaneceram, hoje estão desfrutando de muitas vitórias. Então, tudo isso é o amor se esfriando, porque o amor, já falei, tudo suporta. E eu quero... Vocês viram que eu falei, né, que se a gente confessar Jesus e no coração crer, eu queria que vocês todos, se você quiser, né? Quem é que gostou do testemunho? Antes disso, vou perguntar. Vocês já tinham, todos aqui já ouviram testemunho, já ouviram falar de Jesus? Tem alguém que nunca tinha escutado falar de Jesus? Pode levantar sua mão? Assim, do Evangelho, desse jeito? Todos aqui já tinham escutado o Evangelho? Evangelhos é boas novas. E Jesus se apresentou como boas novas na minha vida e Ele quer permanecer na sua vida.
Quero convidar vocês todos a fechar os olhos de vocês, fazer essa oração comigo. O teu dono, aquele que te criou, ele está aqui. Ele sabe quem é tu, o teu nome, o endereço teu, aonde você mora, tudo que você está vivendo, tudo que você é. Não foi em vão que ele te trouxe aqui nessa noite. Não foi em vão. Para pensar. Tu parou a tua vida para estar aqui nessa noite. Né? Tu parou a tua vida. Tu está aqui para ouvir a Mônica. Eu tenho certeza que tu não veio aqui ouvir atleta. Aqui é o Evangelho, né? Homens de negócio do Evangelho pleno. O Evangelho é boas novas. E ele está aqui. E ele pode falar no teu coração nessa noite. Ele pode falar se você abrir ele. Se você já abriu, que bom. Você está compartilhando o melhor dessa terra. Aonde olho não viu, nem ouvido ouviu o que ele preparou. O que ele preparou para ti, eu te digo, é muito melhor. Se tu acha que a tua vida não tem mais jeito, eu não sei como é que você está. Talvez você esteja nessa noite como eu estive, né? Tinha tudo, tinha dinheiro, mas sempre faltando algo. Jesus está aqui, querendo te abraçar, querendo compartilhar os momentos contigo, porque foi Ele que te trouxe aqui, foi Jesus. Foi Jesus que te trouxe aqui nessa noite. Amém? Ele te trouxe, quer te ajudar, quer te abençoar, quer caminhar contigo a cada dia. Tem um louvor que diz: sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu e nós não temos nada. Quando nós partirmos daqui, nós não vamos levar nada. Nós não vamos levar o nosso dinheiro, nós não vamos levar a nossa família, nós não vamos levar absolutamente nada, mas nós vamos levar sim a nossa fé. Hoje eu estou aqui para falar de Jesus. Ele está vivo, Ele morreu por ti naquela cruz do Calvário. Todo aquele sofrimento não foi para julgar ninguém. Ele se despiu da sua glória, Ele estava com Deus. Ele era Deus, desde o princípio Ele foi Deus. Só que Ele despiu da sua imortalidade e se tornou mortal. Porque Ele próprio, no jardim do Éden, decretou que eu e você morreríamos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, Ele tem a vida eterna para ti nessa noite. Queridos, por mais que vivamos, nós vamos partir. A vida eterna existe sim, com Deus e sem Deus. E Ele está aqui nessa noite te convidando. Filho meu, estou aqui, esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar. Filho meu, não desisti. Os meus braços estão estendidos para ti. Ele está te convidando. Vem correndo, vem para mim. Invoca-me e eu te responderei. Amém? Invoca-me, invoca Jesus nessa noite. O Sérgio, Humberto estão aqui. Invoca Jesus, invoca Ele. Ele vai estar, é Ele que vai transformar a tua vida, é Ele que vai se revelar para ti. Ele vai te mostrar coisas grandes e ocultas. Ele fez uma promessa para mim e para o Félix. Logo que eu me converti, eu pensei, nossa, esses crentes são tão santos, eu sou tão pecadora, que eu era namoradeira, viu? E aí Jesus deu uma palavra para ele, Jeremias 33:13, invoca-me e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabe. As coisas de Deus, elas estão ocultas em Jesus. Só Jesus vai te revelar. Então invoca Jesus, viu? Aonde você estiver. Eu vou passar para ele, mas eu quero que você invoque. Aonde você estiver, num dia que você estiver enfermo, num dia que você
precisar de Jesus, você veio aqui porque Ele está dizendo, pode me invocar. Pode me invocar. No dia que tu tiver dificuldade, no dia que tu tiver dúvida de relacionamento, da família, dos teus filhos, me invoca e eu vou te responder. Por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele tem prazer em pessoas que invoquem Ele. Quantos estão invocando tantas coisas que não é Ele? Mas graças a Deus por você nessa noite, viu? Um dia eu invoquei a Ele. Eu falei, Jesus, eu vou me entregar para Ti. E Ele entrou e está aqui comigo há 15 anos e estou me preparando para morar na eternidade. É a eternidade, né? Não tem coisa mais linda que a eternidade. Isso aqui, diz a Bíblia, que o bichinho não morre. Sabe esse bichinho, quando a gente morre, fica comendo a gente? Mas graças a Deus vamos ter a vida eterna por Cristo Jesus. Não tem outra vida eterna. Ele mesmo veio na terra e Ele está aqui com a gente. Amém? Agradeço a vocês. Mônica. Mestre, eu preciso de